A legislação brasileira atual proíbe a mineração em terras indígenas. Proíbe também a exploração de potencial hidrelétrico e a extração de petróleo. Mas o deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, quer acabar com estas proibições. Ele apresentou um projeto que autoriza os indígenas a desenvolver todos esses tipos de atividades econômicas nas reservas. Deputado, seja muito bem-vindo. Obrigado por participar do programa Palavra Aberta. Para iniciar, eu queria abordar a questão da exploração da atividade econômica em áreas indígenas, em reservas. Que tipo de benefício que isso pode trazer para essas comunidades? Bom, primeiramente, quero te agradecer pela oportunidade de falar de um projeto tão importante, não só para os indígenas, né? Quando nós falamos de um projeto que vai beneficiar e abrir os caminhos para os indígenas produzir as suas próprias terras, parece que nós estamos falando apenas de uma parcela da sociedade e uma parcela importante. Mas nós estamos falando do desenvolvimento econômico e sustentável de todo um país. O Brasil hoje é referência no trato da agricultura e da pecuária. Nós alimentamos mais de 1,4 bilhões de pessoas por todo o mundo. E olha só, os indígenas, os primeiros homens dessa terra, terra essa qual nós viemos para cá, produzimos, trabalhamos e fizemos com que ela crescesse, não tem os mesmos direitos que nós. Isso, para mim, é o absurdo mais terrível da história. Nós não podemos tratar os indígenas como desiguais. E é pensando nisso que eu peguei o projeto que já era do governo do presidente Bolsonaro, que era a PL 191, e reapresentei. Hoje ela é a PL 1654 de 2023. Essa PL ela vai dar os mesmos direitos que todos os fazendeiros têm, que é produzir a sua terra, que é fazer com que a sua terra se torne uma terra produtiva, plantar milho, soja, criar gado, fazer aquilo que bem interessa. Em outras regiões do país, que ele possa fazer a exploração mineral dessa terra. Nós sabemos que só em Roraima, embaixo daquele solo, tem mais de 3 trilhões de reais parado. Dinheiro esse que poderia estar sendo usado para não deixar os nossos irmãos Yanomamis morrer de fome todos os anos. Um dado importante, a cada 100 crianças Yanomami que nasce, 60 não persiste, morre por fome, desnutrição, saúde. Então, assim, a economia é o que faz isso acabar. E se a gente não levar recursos para esses indígenas, recursos reais e não só aquele auxílio, aquela ajuda que de vez em quando acontece, eles vão continuar morrendo. E a gente quer, de uma vez por todas, acabar com isso. Esses povos tradicionais têm maneiras um pouco diferentes de conduzir as suas atividades ali nessas aldeias, nessas reservas, modos mais tradicionais, sem exploração de atividade econômica. Pelo menos tradicionalmente é assim. O senhor tem conversado com os indígenas, eles têm demonstrado algum tipo de interesse em, por exemplo, desenvolver lavoura nessas áreas? Olha, a gente conversa com muitos indígenas. Por exemplo, eu converso bastante com os parecis, que são referência na agricultura nacional. Hoje eles têm uma renda de 100 milhões ano de produção. Então isso é muito importante. A gente tem falado com outros que ainda não conseguem produzir as suas terras, que também querem produzir, porque a produção das terras deles é muito mais importante, que você faça uma matemática básica para o índio. Se você continuar recebendo o auxílio ali daquela ONG, você vai ganhar, por exemplo, a FUNAI o ano passado, foram 2 milhões de cestas básicas que foram entregues. Aí você olha para o indígena e diz assim, você quer continuar recebendo uma cesta básica ou você quer ter recursos próprios para você comprar a sua própria comida da maneira que você acha que é mais agradável a você mesmo? Então a gente, quando coloca esse contraponto para ele, por exemplo, essa ONG vai te dar 2 milhões, 4 milhões de reais. Se você colocar essa terra para produzir, ela vai te gerar 10, 20 milhões de reais. A matemática para ele é simples, ele diz, não, eu prefiro então produzir as minhas terras. Só que para essa informação chegar a todos é muito difícil, porque você luta contra um sistema inteiro de ONGs que querem manter eles dentro desse regime arcaico, que é algo que eu acho que já passou de todos os tempos. Os ambientalistas dizem que produzir em terra indígena pode trazer impacto, né? Por exemplo, a hidroelétrica, você vai ter que criar uma área alagada, uma área represada muito grande. O petróleo, da mesma forma, você tem que extrair isso, desmatar, leva o desmatamento, né? A lavoura, você vai trazer o defensivo agrícola, que também tem essa polêmica se é prejudicial ou não para a saúde humana, né? A questão dos impactos, o senhor já mediu tudo isso? O senhor acha que é vantajoso?
Com certeza. Primeiro porque assim, se os defensivos agrícolas fizessem mal à sociedade, você não estaria vivo e nem eu. Então isso é uma mentira contada. Defensivo agrícola, ele já vem com o nome, ele é defensivo, ele está protegendo aquela terra de alguma coisa. Ele está protegendo aquela terra de algo que faz mal para aquela terra, de algo que vai atrapalhar aquela lavoura. Então ele não vem atacando, destruindo, acabando com rios, com peixes. Isso é uma mentira contada. Se fosse assim, o Mato Grosso nem existiria mais. Nós teríamos lá a população do Mato Grosso toda morta, passando fome, as terras seriam improdutivas. O que acontece é que os ambientalistas, eles pegam dados que nós ainda não entendemos de onde eles tiraram. Por exemplo, o coral da Amazônia. Você já ouviu falar sobre o coral da Amazônia? Não conheço. Então, ninguém conhece o coral da Amazônia porque ele não existe. As fotos que eles tiraram do tal coral da Amazônia, que era onde podia fazer a extração do petróleo, ninguém nunca encontrou. Só eles têm as fotos. Só eles detêm essa verdade. Agora, a pergunta é, por que não se pode extrair o petróleo ali na nossa Amazônia, se quando você pula para a Guiana Francesa, eles estão tirando o petróleo que passa dentro das nossas terras. Então quer dizer que do outro lado, os nossos vizinhos podem ter o nosso petróleo, mas nós não podemos extrair porque falaram que tem corais da Amazônia. São vários pontos que os ambientalistas trazem que é refutado todo momento. Eu prefiro confiar na Embrapa, que tem mais de 50 anos, ou melhor, está fazendo 50 anos agora, do que acreditar em alguém que às vezes nem conhece de verdade o que é um solo, não sabe nem como se faz para plantar e colher uma soja. O projeto do senhor também traz a possibilidade de que o indígena explore diretamente a terra ou que ele atribua isso a terceiros. E aí existiria algum tipo de compensação? A compensação é básica. Quando você arrenda uma terra, você recebe por aquela terra sacas. Por exemplo, eu vou arrendar essa terra aqui por 300 sacas de soja. Dando um exemplo básico. É assim que vai acontecer com o indígena. Ele não quer produzir, olha, eu não tenho maquinário, eu não quero fazer, conseguir o financiamento é muito difícil, porque essas terras, elas são de outorga para nós, mas nós não somos detentores dela, porque o indígena, ele não detém aquela terra é da União, então ele não tem escritura sobre aquela terra, ele não tendo escritura, ele não consegue financiamento através dos bancos. Então, a gente precisaria mudar todo esse cenário também. Mas na questão dele não querendo fazer todo esse percurso e conseguir esses recursos para produzir essa terra, que também existe esses recursos, também existe financiamento para tal, ele pode arrendar. Ele fazendo o arrendamento, a pessoa que vai produzir, após a produção, colheita, o lucro, ele faz a divisão entre quem produziu e quem é o detentor daquela propriedade. Esse projeto de lei aborda questões muito sensíveis, bastante polêmica, né? Com certeza. O senhor tem conversado com os pares, já tratou ali da possível tramitação, aprovação? Converso muito com os pares, inclusive falei em uma das audiências públicas que teve aqui da questão da Amazônia, na Comissão da Amazônia, falei e cobrei isso da ministra Sônia Guajajara, perguntando a ela se ela gostaria que os indígenas, que são irmãos delas, que hoje estão lá na floresta, deveriam ou não ter os mesmos direitos que ela. Existe uma retórica muito terrível e essa é devastadora contra os povos indígenas. Criou-se uma lenda que se levar recursos financeiros às aldeias, esse recurso trará tecnologia e essa tecnologia vai afastar o indígena de suas culturas. E eu fiz a pergunta para ela, os japoneses perderam a sua cultura ou eles mantêm a sua cultura sendo um dos povos mais tecnológicos do mundo? A cultura e a tecnologia, ela anda junto, ela aproxima as pessoas, ela não faz essa difusão. Então nós estamos colocando isso em pauta para que não só os nobres pares que eu tenho dentro dessa casa, mas que todos os indígenas, todos os caciques, pajés e as suas aldeias venham para esse debate para que eles digam, nós queremos produzir as nossas terras. E quando a vontade popular é maior do que a vontade parlamentar, nós temos que respeitar a vontade popular, porque nós fomos eleitos por eles. Então as pessoas têm que entender isso. E esse debate eu vou traçar aqui, espero que não tão com muito tempo, mas vou traçar com muita seriedade, porque eu quero dar esse direito aos meus irmãos indígenas, a quem eu tenho muito respeito. E mais importante do que dar a ele o direito de cultivar é acabar com a guerra entre os indígenas e o homem branco. Essa difusão só atrapalha o crescimento do Brasil. Deputado, nosso programa tem um tempo muito curto, já estamos encerrando, agradeço pela participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de falar e dizer mais uma vez a todos que a minha luta é só pela igualdade. E igualdade é isso, é dar os mesmos direitos a todos os povos. Obrigado.
E se você quiser compartilhar ou rever esta entrevista, basta acessar a página da Câmara dos Deputados na internet ou procurar o canal da Câmara dos Deputados no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.